E nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral, na manhã desta segunda-feira, o deputado federal Valadares Filho. Deputado, muito prazer em tê-lo aqui novamente conosco. O senhor acha que o presidente Temer consegue se segurar na cadeira? Manchete da Folha hoje já disse aqui, ele disse que não renuncia, que se quiser que derrubem, mas ele não sai. Como é que está a situação do PSB? Já definiu, não definiu? Olha, bom dia a todos os telespectadores aqui do Balanço Geral Manhã. Mais uma vez agradecendo a você, Fábio Henrique. Olha, a situação que vive a política brasileira é muito difícil. É um momento muito ruim para o país. Independente de ser governo, de ser oposição, eu acho que o presidente Michel Temer vive o seu pior momento no governo, sem dúvida alguma. Nós, da Executiva Nacional do PSB, nos reunimos no último sábado, onde ficou definido a saída do governo, e o PSB, a partir daquela reunião, se torna um partido de oposição ao governo Temer. Isso já está definido? Já está definido. No último sábado também ficou definido que nós defendemos a renúncia do presidente, apesar de entendermos que a renúncia é uma decisão pessoal do presidente, mas defendemos essa renúncia. Que ele já disse que não renuncia. Já disse que não renuncia. Como também nós defendemos a aprovação da PEC das diretas, que inclusive é bem provável que seja pautado no dia da manhã na Câmara dos Deputados. Ou seja, o caminho, na avaliação do senhor, é eleições diretas. É o que o partido defende. É o que o partido defende. Nós iremos, inclusive, hoje à noite fazer uma reunião da bancada do PSB, para que amanhã nós possamos intensificar essa defesa no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, que é onde está tramitando essa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, para que, inclusive, ela seja pautada já na tarde de amanhã. Deputado Valadares Filho, os acontecimentos do final de semana, a entrevista coletiva do presidente Temer no sábado, quando ele falou da possibilidade de ter havido montagem nas gravações, né? O Aécio hoje pela manhã fala, ele diz até interessante, ele diz que foi inocente e foi envolvido numa cilada para que a delação pudesse acontecer. Isso pode ajudar a salvar o presidente ou, na sua avaliação política, o presidente perdeu a condição de governabilidade? Olha, na minha avaliação, nesse momento, o áudio é uma questão secundária. Porque nós não podemos achar normal, Fábio. O presidente da República disse isso com muita tristeza, porque eu torcia que esse governo desse certo, o Brasil estava reagindo, enfim. Nós não podemos achar normal que um presidente da República receba um investigado, um indiciado, um empresário afastado das suas empresas por suspeita de corrupção às 11 horas da noite, sem uma agenda prévia, sem nada oficial e ter um diálogo como teve. Não podemos achar isso normal. Consequentemente, a condição política do seu governo é extremamente difícil. Eu não creio que essa polêmica que tanto o presidente como o senador Aécio, que hoje pela manhã, como você mesmo falou, colocou em relação ao áudio, vai melhorar a situação política dos dois. Não creio que isso aconteça, até porque, como eu já disse, nesse momento, depois de tudo que foi apurado, de tudo que foi divulgado, inclusive das delações dos executivos da JBS, eu creio que em relação à edição do áudio, isso é uma questão secundária. PSB passa a ser um partido de oposição. O senador Valadares entrega o comando da Codevasf, que foi uma indicação do senador Valadares? É até bom a sua pergunta, porque muita gente diz que a indicação da Codevasf sempre foi uma indicação pessoal do senador Valadares, e nunca foi. Sempre foi uma indicação da bancada do Senado. E, logicamente, a pessoa que está lá é uma funcionária de carreira, não tem nenhum vínculo com o PSB, não tem filiação partidária. Agora, lógico que as pessoas que estejam lá e tenham vínculo com o partido, seja filiado ao partido e tenham sido indicadas pelo PSB, todas sairão sem dúvida alguma. Há algum cargo federal indicado pelo PSB em Sergipe? Olha, os cargos federais, inclusive, eu me sinto muito à vontade em falar sobre esse assunto também, porque os dois cargos federais que eram indicação do deputado Valadares Filho eram duas pessoas indicadas pelo PSB. O próprio governo exonerou através da minha posição contrária às reformas, tanto a trabalhista como a previdenciária. Então, me sinto à vontade porque as duas pessoas que eram filiadas ao PSB, que eram indicadas por mim, que eram indicações do nosso partido, já não pertencem mais ao governo. A Codevasf em Sergipe é a indicação do senador Eduardo Amorim, inclusive, não é do senador Valadares. O superintendente César Mandarino é filiado ao PSC. Então, o PSB está fora do governo Temer, passa a integrar a oposição e defende a aprovação da PEC
E a renúncia do presidente. Renúncia do E presidente. a aprovação da PEC. Pode haver a renúncia, como pode haver a cassação, pode haver a cassação da chapa. Né? Pode ser a cassação da chapa e o impeachment, que já tem 12 pedidos de impeachment. Agora, o senhor acredita que o Rodrigo Maia vai... Não acredito. Não acredito que aceitar? ele irá... Porque aquilo que eu perguntei a Henrique Clay, se só houve o impeachment de Dilma porque o Eduardo Cunha, à época, aceitou. Se o presidente não aceitar, não tramita. Não acredito. Eu não conversei com o Rodrigo sobre isso, mas não acredito que ele vá receber. Até entendo pelas informações que tenho recebido que ele também tem a percepção que a situação do governo é extremamente complicada, mas não acredito que por esses dias, pelo menos, ele receba ou ele acolha algum pedido de impeachment. Inclusive, ontem conversei por telefone com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, onde ele me telefonava... Entregou o cargo? Onde ele me telefonava comunicando que aceitava a decisão do partido, que concordava com a decisão do partido e estava agendando para ainda hoje uma audiência oficial com o presidente da República para comunicar que iria acompanhar a decisão do PSB. Já saiu o ministro Roberto Freire, do PPS, e sai também o ministro do PSB, porque havia uma especulação de que o ministro do PSB poderia ficar. Então ele já... Ele me telefonou ontem com o seguinte teor, de que entendia a posição do partido, inclusive concordava com a posição do PSB, que hoje estava agendando uma audiência com o presidente para comunicar a sua posição de acompanhar essa decisão do PSB. Duas perguntas na política de Sergipe, né? Para a gente não fugir do nosso dia a dia, claro. né? Do nosso dia a dia. Houve uma solenidade a semana passada, em Estância e em Tobias Barreto, de entrega de casas. Estavam lá todos os políticos de Sergipe, senador Eduardo Amorim, André Moura, governador Jackson Barreto, e foi sentida a ausência de Valadares pai e Valadares filho. Vocês não foram por quê? E segundo, você entende que existe um movimento na política de Sergipe para isolar os Valadares? Olha, eu recebi o telefonema da assessoria do presidente nacional da Caixa, Gilberto Occhi, na quinta-feira. Eu tinha uma agenda já marcada para esse sábado, não pude comparecer justamente por causa dessa agenda que eu tinha já marcado anteriormente. E o senador Valadares estava com um problema de saúde, inclusive ainda está de licença médica do Senado, ele está com a virose e por isso também não esteve lá presente. Essa é a informação que eu posso passar para vocês com toda a sinceridade. Então, vocês não foram, não foi? Olha, alguém disse, não, vocês não foram para não ter que encontrar o governador Jackson Bahia. Não tem nada disso. Quem conhece meu estilo sabe que eu não tenho esse problema. E o senador Valadares é uma pessoa muito republicana. Se ali estava levando benefícios para o Estado, ele não teria problema nenhum em participar. Então, não foi essas questões. Primeiro, eu tinha uma agenda já paralela, marcada, que ficou muito em cima para eu desmarcar. E o senador Valadares também estava com essa questão de saúde que eu acabei de registrar também. Então, não tem esse problema. Olha, Fábio, eu não tenho nenhuma questão relacionada às questões colocadas pelo governo do Estado em relação aos Valadares. Não tem problema em relação a isso. Mas vocês, há um processo de isolamento? Pode haver uma tentativa, mas as próprias pesquisas demonstram que esse isolamento não está fazendo efeito. As pesquisas demonstram que o senador Valadares lidera, ao lado do senador Eduardo Amorim, todas as pesquisas, tanto para o governo e tanto para o Senado. Como também a nossa relação com o senador Eduardo Amorim, com o próprio deputado André, com todos os partidos da oposição, está maravilhosa. Conversamos permanentemente. Nem tudo que nós conversamos, nem tudo que nós montamos como estratégia política, a imprensa precisa saber. Mas eu quero aqui registrar. As nossas relações com a oposição estão as melhores possíveis. Então, o deputado Valadares Filho acaba de dizer que conversa constantemente com André Moura e com o senador Eduardo Amorim, portanto, não há problema sobre a política de Sergipe. Sobre a política de Sergipe. A última vez que o senhor esteve aqui, eu lhe perguntei que nota o senhor daria à administração do prefeito Adivaldo Nogueira. Salvo engano, sua nota foi 3. Já tem mais ou menos uns 2 meses. De lá para cá, ele estudou para melhorar a nota melhorou ou piorou? Ele continua um aluno muito indisciplinado. Eu diria a você que ele foi para a nota 1 nesse momento. Foi para 1. Eu digo isso com tristeza. Todos nós que amamos Aracaju, você eu tenho certeza disso, os telespectadores que nos assistem nesse momento, é com muita tristeza que eu digo isso. Aracaju está abandonada, afundada num escândalo, um prefeito que não lidera, que não tem apetite administrativo, extremamente frágil nas suas colocações para defender a sua própria administração e uma cidade que não sente um líder governando os seus destinos. Então, é dessa forma que eu dou essa nota com muita tristeza, porque eu queria que desse certo. Eu queria que desse certo, apesar de eu ser meu adversário político.
mas continuaremos firme. O nosso partido tem feito isso na Câmara Municipal de Aracaju. Eu também tenho acompanhado de perto na Câmara dos Deputados para que a gente possa cobrar cada vez mais as promessas que continuam não cumpridas na nossa cidade. Deputado, muito obrigado. Boa viagem a Brasília, boa sorte aí nessa semana decisiva para a política brasileira. Um abraço e uma boa semana para todos que nos assistem nesse momento. Ok, obrigado ao deputado Valadares Filho, que disse que o prefeito Edivaldo de 3 baixou para 1. Ou seja, um aluno indisciplinado.